Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia, é uma alegria mais uma vez estar com você nesta manhã para juntos adorarmos ao nome do Senhor. E hoje nossa programação está muito especial. Iremos tratar de um tema muito interessante. Vamos entender o agir de Deus em nossas vidas, naqueles momentos difíceis, ou seja, na hora das tribulações. Vamos entender também quais as armas que o Senhor nos deixou para que possamos ser vitoriosos diante de tantas lutas que enfrentamos. Para confirmar que Deus pode te dar livramento sobre todas as situações de angústia, já te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 34, no verso 19, que nos diz: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda ainda melhor quais as atitudes e quais as armas necessárias para que você possa se tornar mais que vencedor diante destas lutas. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Amém? Irmãos, nós vemos nesse texto, meditando nesse texto, que todos nós temos tribulações, todos nós temos lutas, todos nós temos angústias, todos nós temos batalhas, mas é preciso avançar, é preciso enfrentar, é preciso lutar. A Bíblia diz que se você recuar, o próprio Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Então é preciso avançar. No mundo espiritual não existe ninguém dizer que está parado. Ou você está avançando, ou você está recuando. Mas eu quero dizer para você: avance, porque a Bíblia também diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Mas às vezes, irmãos, as lutas são tão grandes, as batalhas são tão fortes, são tão elevadas, que às vezes você acha que não vai suportar, você acha que não vai aguentar, e você olha para a sua realidade. E hoje eu quero falar com você a diferença também entre realidade e verdade. De repente a luta é tão grande que você olha para a sua realidade e você diz: não tem jeito, não tem como, não é possível. Mas eu quero dizer que existe uma diferença entre realidade e verdade. Porque a realidade, irmãos, ela muda, mas a verdade não muda. A realidade hoje pode ser uma, mas amanhã pode ser outra. Você pode anoitecer chorando, mas pode acordar sorrindo. A própria Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz no livro de Mateus 24, 35, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se o Senhor está dizendo: tem bom ânimo, vença, avance, é porque esta palavra é verdade. É porque é preciso você avançar, é preciso você ficar firme. Eu sei que a luta pode estar muito elevada, eu sei que a batalha pode estar muito forte, mas o Senhor é contigo, o Senhor vai te dar a vitória, e Ele está te ordenando para que você avance. E aí, irmãos, diante de tanta tribulação, diante de tanta batalha, uns na área emocional, outros na área sentimental, financeira, conjugal, saúde, familiar, eu não sei, tantas e tantas batalhas, tantas e tantas baterias são investidas contra o povo de Deus, né, que eu nem sei qual é a situação que você hoje está enfrentando. Mas eu quero te dizer
quero compartilhar com você como que Deus age no meio da sua tribulação, como que Deus trabalha. Às vezes algumas pessoas ficam, mas acho que Deus não está vendo a minha luta, acho que Deus não está compartilhando esta minha situação, esse deserto que eu estou enfrentando. Eu quero dizer para você como que Deus age, e eu também quero depois dizer como você deve agir para alcançar a sua vitória, para alcançar a vitória sobre esta luta, sobre esta batalha. E a primeira coisa que nós vemos, irmãos, como Deus age no meio da sua luta, no meio da sua batalha, o que Ele faz, como Ele age, a primeira coisa é: Deus ainda ouve oração sincera e oração com fé. Deus ainda contempla. Eu não sei se você está só sofrendo, talvez você está me vendo, ouvindo, e você está só lamentando, murmurando, mas Deus te chama a se despertar para orar. Deus ainda ouve oração sincera e oração com fé. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 1 Samuel 16:7, que Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, né? Quantas e quantas pessoas estão sorrindo e na verdade por dentro estão destruídas. Mas a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Ele contempla o que está no seu coração. Então, se você está clamando, se você está buscando, Deus está contemplando. Ele sonda os corações. Ele sonda essa situação. Havia um casal, irmãos, que há muito tempo desejava um filho, Zacarias e Isabel, os que mais tarde vieram a ser pai de João Batista, o precursor, aquele que abriu o caminho para a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse casal, Zacarias e Isabel, não tinham filhos. E a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis perante o Senhor, mas não tinham filhos. Era uma luta tremenda. Zacarias era um sacerdote da casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que numa ocasião, quando Zacarias teve a oportunidade de entrar para apresentar adoração no templo, a Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo 1, verso de número 13, a Bíblia diz que um anjo se apresenta a ele e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida, a tua oração foi recebida. Então, eu não sei quanto tempo você está orando, eu não sei quanto tempo você está clamando, mas eu quero te dizer que nós servimos a um Deus que ainda ouve orações sinceras e orações com fé. Exercite a oração, busque, clame ao Senhor em oração. O Senhor diz para você no livro de 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí ele começa, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, aí a Bíblia diz: então eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, se humilha perante o Senhor. Não precisa se humilhar perante o homem, perante a mulher. Se humilha perante o Pai. Se apresente a Ele em oração sincera, em oração com fé. E Deus ainda é um Deus que responde às nossas orações. Orações sinceras, orações com fé, crendo que o nome do Senhor vai ser glorificado. Uma outra coisa, irmãos, como Deus age ainda no meio da sua luta, no meio da sua tribulação. Ele não só ouve a sua oração, mas Ele fala contigo. Às vezes você fala: será que Deus está me ouvindo? Às vezes, para você ter certeza, Ele fala contigo, fala ao seu coração. Ele vai falando ao seu coração e você vai tendo a certeza, né? A Bíblia registra lá no livro de Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quando o Espírito Santo habita em você, quando Ele faz morada em você, Ele te direciona. Você sente qual é o caminho certo, Ele direciona, Ele vai falando ao seu coração o que fazer, o que não fazer. Ele vai trabalhando, o Espírito Santo vai falando ao seu coração. A Bíblia diz, irmãos, Moisés morreu, um grande líder,
o responsável por tirar o povo de Deus do Egito. E ele morreu. E o povo pranteou durante 30 dias a morte daquele líder. Mas aí, a Bíblia registra lá no livro de Josué, capítulo 1, versos 6, 7 e 9. A Bíblia diz que Deus fala com Josué, fala diretamente com Josué. A Bíblia diz para ele, o Senhor diz para ele: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Deus vai falar contigo, irmãos. Às vezes você acha que não é você, às vezes você acha que não é capaz. De repente Josué estava falando: mas como é que eu vou substituir Moisés, um grande líder? Talvez você está dizendo: eu não tenho currículo para isso, eu não tenho condições, é muita coisa para mim. Mas o Senhor está te dizendo hoje: esforça-te, tem bom ânimo. Eu não disse esforça-te, tem bom ânimo, avance, prossiga. É contigo, irmão. Deus às vezes, Ele faz o seguinte: Ele complica, a situação fica complicada. Deus complica, descomplica e depois explica. Você não está entendendo o que está acontecendo agora. Está complicado. Ele vai descomplicar e depois vai explicar. Você vai entender que toda essa situação foi gerada, foi causada para que houvesse exaltação na sua vida. Então esforça-te, prossiga, avance, o Senhor é contigo, Ele fala o seu coração. A Bíblia também diz, irmãos, no livro de 1 Reis 19, 7, um outro homem de Deus, Elias, grande profeta, conhecido como profeta do fogo. A Bíblia diz que ele havia, no capítulo 18, destruído 850 profetas. Uma parte de Baal, outra parte de Azera, o total de 850 profetas. E a Bíblia diz que no capítulo 19, depois dele destruir, ele recebe uma mensagem de uma mulher, e ele então fica com medo. E a Bíblia diz que o Senhor então fala diretamente com ele, através de um anjo. E diz lá no livro de 1 Reis 19, 7, faz uma pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? Por que você entrou nessa caverna? Eu sou contigo. Às vezes é assim, irmãos. Antes de uma grande vitória, ou logo após uma grande vitória, vem também uma grande luta. Mas o Senhor está dizendo: ó, não pare, não desanime, prossiga. O que você está fazendo aí parado? Que fazes aqui, Elias? Avance. Que faz aqui, João? Que faz aqui, Maria? Avance. O Senhor é contigo. O Senhor fala contigo. Está no meio da tribulação? Deus fala contigo. Uma outra coisa que Deus faz, irmãos: Deus responde orações sinceras de fé. Ele fala contigo. E às vezes Ele não fala. Às vezes Ele fica em silêncio, como já foi louvado aqui hoje. Ele fica em silêncio. Às vezes você clama, você busca, você ora, você jejua, e Deus não fala nada. Você vai à igreja, quer que um profeta fale com você, e Deus não fala nada. Ele silencia. E eu quero dizer para você que o não de Deus também é amor. O não também é amor. Às vezes Deus nos ajuda não nos ajudando. Talvez o que você está pedindo, talvez o que você está clamando, ao invés de bênção, vai ser maldição para a sua vida, vai ser tribulação. E às vezes, irmãos, Deus silencia, Deus fica quieto, porque Ele age na nossa vida como um professor. E Ele quer que você mude de grau, Ele quer que você mude de série. Ele te ensina através da palavra, através do louvor, através dos testemunhos. Ele vai te ensinando, Ele vai te ensinando. Todo dia tem aula, mas aí chega o dia da prova. E no dia da prova o professor não pode falar nada. Ele silencia, ele fica quieto. Ele quer saber se você aprendeu tudo aquilo que Ele te ensinou. Porque se você aprendeu e obedecer, praticar aquela palavra, vem bênçãos maiores. A vitória está depois da muralha. A vitória está depois desse obstáculo. Então às vezes Ele silencia. Às vezes Ele silencia porque é preciso você crescer, é preciso você se desenvolver. Mas não fique preocupado, porque a Bíblia diz, no livro de Isaías 64, 4, que Ele não para, Ele não tosqueneja. A Bíblia diz, Isaías 64, 4, que desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam.
Deus está trabalhando. Às vezes Ele não está falando, às vezes Ele está em silêncio, mas Deus está trabalhando na sua causa, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está contemplando as lágrimas, os temores, as aflições. Deus está trabalhando. Ele está em silêncio, mas Ele trabalha. Não tosqueneja, irmão, não pisca. E como que Ele age também no meio da tribulação, irmãos? Às vezes Ele ouve a oração, às vezes fala, às vezes não fala, fica em silêncio. E às vezes também Ele envia um anjo ou envia alguém na sua vida. Fique atento. Às vezes Deus envia, usa uma pessoa, usa uma circunstância para te abençoar. A Bíblia diz no livro de Daniel 6:22, irmãos. Daniel foi lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que ele passa ali uma noite. No dia seguinte, o rei se levanta e vai até aquela cova e chama com voz triste e trêmula por Daniel. E a Bíblia diz que então Daniel responde lá no verso de número 22. O Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque não foi achada em mim nenhuma iniquidade, nem contra ti, nem contra o meu Deus tenho cometido delito algum. Às vezes é assim, irmãos. Deus vai enviar um anjo na sua vida. E fique atento, porque a Bíblia também registra que talvez pelo seu amor, pelo amor que você tem pelas pessoas, pelo amor que você tem pelos irmãos, pelas circunstâncias, você já hospedou anjos sem saber. Então, irmãos, como que Deus age? Ouve oração, fala com você. Às vezes não fala, e às vezes envia uma pessoa ou envia um anjo. Talvez aquele telefonema que você recebeu, aquela situação, é para o nome dele ser glorificado. Deus vai mudar a história, vai mudar. Mas pastor, mas vai ser por aquela pessoa, mas ele é tão pequeno, o que ele pode fazer por mim? Irmãos, Deus usou Davi, o menor da sua casa, para abençoar o povo de Deus. Não olhe a situação, não olhe a estatura, não olhe a posição, apenas vai glorificando. Você não sabe quem Deus vai usar para te abençoar. Irmãos, então é assim que Deus age. Ouve oração, fala com você, não fala, fica em silêncio esperando sua atitude, envia a pessoa. E como que você deve agir então, no meio da tribulação, no meio da luta? Como que eu tenho que fazer, pastor? Eu não quero errar. Conheço alguns irmãos que falam, pastor, eu não quero errar. Eu não quero fazer nada errado, porque eu quero ser abençoado. Então eu vou te dizer algumas coisas que você deve fazer no momento que você estiver passando luta, no momento que você estiver passando tribulação. Primeira coisa que você deve fazer, irmãos, a oração. A primeira coisa é orar. É uma arma poderosa, é uma arma muito potente. Você sozinho não consegue vencer o inimigo, as suas ciladas. A Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Bramando como leão, porque leão você só sabe que só tem um, que é o leão da tribo de Judá, né? Mas a Bíblia diz que ele vive bramando como leão. Sozinho você não consegue enfrentar. Mas quando você clama, quando você ora, quando você invoca o nome do Senhor, então existe uma tempestade nessa situação. A oração é algo poderoso. É tão poderosa, irmãos. A oração é tão poderosa. A Bíblia registra que ela acontece. A intercessão, ela acontece nas nossas vidas em várias situações. Ele põe o Espírito Santo. Olha, lá no livro de Romanos 8:26, a Bíblia diz: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede. Quando você está em obediência, quando você está orando, o Espírito Santo também intercede por você. Ele vai se manifestar pela sua causa, porque você está clamando pelo Deus vivo, pelo Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ele vai entrar com providência. Ele usa o Espírito Santo para interceder também. Você sabia que foi comprovado pela psicologia que os maiores problemas de relacionamento acontecem nos primeiros 30 segundos. Nos primeiros 30 segundos. Se alguém te ofender, se você não revidar aquela ofensa em 30 segundos, a tendência é que depois do 30º segundo você já responda de uma maneira mais meiga. Mas às vezes as pessoas, no ímpeto daquela situação, revidam, retrucam. E eu quero te desafiar nesta ocasião: antes de falar, clame ao Senhor, ainda que seja em espírito.
clame ao Senhor. Você vai perceber que vai evitar grandes danos, vai evitar grandes situações, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades e principados da maldade. Então, irmãos, antes de destruir relacionamentos, situações, problemas, clame ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Uns pelos outros. Às vezes aquela pessoa que está te ofendendo, você deve orar por ela. Lá no livro de Tiago 5,16, a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A Bíblia diz também, irmãos, que a oração é tão importante, que o Espírito Santo intercede, que o próprio Jesus clama por você, que você deve clamar por essa situação, que você deve clamar uns pelos outros, mas que a igreja também intercede por nós. A Bíblia diz lá no livro de Atos 12:5, que Pedro estava preso, estava guardado na prisão, e enquanto isso a igreja orava, e ele foi liberto. Então, irmãos, vamos continuar clamando, vamos continuar. O que eu faço então, pastor, na hora da tribulação? Oração. Às vezes, irmãos, como já foi dito aqui, a comunicação é talvez o elemento mais indispensável para a sua vitória. A comunicação com Deus, a comunicação com o Pai. Deus te deixou uma segunda arma poderosa além da oração. Deus te deixou a palavra de Deus. Ele deixou a sua palavra. Nós precisamos guardar a palavra, irmãos, para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer as tribulações. Nós precisamos guardar a palavra. A Bíblia diz, irmãos, um texto muito conhecido no livro de Salmos 119, verso 105, que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Então, guarde a palavra. Se direcione pela palavra, decida as coisas pela palavra, fale com as pessoas usando e pensando na palavra, haja, decida, se desloque pensando na palavra. Irmão, você vai perceber que quando começar a viver pela palavra, aplicar a palavra, o seu vocabulário vai mudar. Algumas palavras você não vai falar mais, porque o Espírito Santo habita em você, porque o Espírito Santo... Então, quer uma arma poderosa? Primeira, oração. Segunda arma, palavra. O que diz a palavra? Uma outra arma muito importante, irmãos, que eu já estou terminando. Oração, palavra, e há uma arma muito poderosa, a fé. A fé. A Bíblia diz no livro de Marcos 9, 23. Jesus dizendo, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É preciso que você use a fé. Aplique fé. Às vezes você recebeu uma promessa, às vezes recebeu uma palavra, mas não acredita, não aplica, não vive, não anda em torno daquela palavra, porque é falta de fé. E uma quarta arma poderosa: primeira, a oração, a palavra, a fé, e uma última arma muito poderosa, que você precisa desfrutar, que você precisa usar para alcançar a vitória em meio à tribulação: a autoridade espiritual do nome de Jesus. Às vezes você está usando a sua força, seus argumentos, às vezes você está usando a sua maneira, o seu conhecimento, mas é preciso você usar a autoridade do nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de João 14:14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, assim eu o farei. Deus deixou para você o nome de Jesus. Deus deixou para você autoridade. Deus deixou um nome com autoridade para você clamar. Tá tendo problema na sua família, tá tendo problema no seu trabalho, clame pelo nome de Jesus. É em nome de Jesus está sendo destruído. Às vezes tem pessoas que falam assim: não, o marido tem que sair de casa, a esposa tem que sair de casa. Irmão, clame pelo nome de Jesus. E quem vai sair de casa é esse espírito de divisão, é esse espírito de confusão. Clame pelo nome de Jesus. Ele diz: em meu nome, estes sinais seguirão os que creem. Você verá grandes coisas que tem o Senhor para fazer pelo nome de Jesus. E para terminar, eu quero te dizer: fique firme, esteja preparado,
clame pelo nome de Jesus, esteja junto com Ele, dê lugar ao Espírito Santo. Ele não esqueceu de você. A Bíblia diz no livro de Efésios 3, 20, 21, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso, irmãos. E como também está escrito no livro de 2 Coríntios 2:9, 1 Coríntios 2:9, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele crê. Creia, Deus vai te surpreender, Deus vai entrar com providência. Os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, você nem sonhou com isso, não subiu ao seu coração. É isso que Deus tem preparado. Ele é especialista em surpresa. Ele é Deus do ouro e da prata, Ele é Deus da restauração, Ele é Deus de todas as coisas, e o nome dele vai ser glorificado. Apenas creia, apenas clame, apenas obedeça e pratique a sua palavra, e o nome dele vai ser glorificado. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que é necessário estar sempre preparado, revestido de muita oração, clamando ao Senhor por todas as situações existentes em nossas vidas, sejam elas emocionais, sentimentais, financeiras, familiares ou espirituais. Coloque tudo nas mãos de Deus, pois Ele assegurou que estará conosco por todos os dias de nossas vidas. Apenas mantenha esta comunhão com Deus, obedecendo sua palavra, e eu tenho certeza que Deus te livrará de todo o mal e você será mais que vencedor em todas as lutas. Já estamos chegando ao final de nosso programa. Vamos agora conferir a nossa agenda para esta próxima semana e eu já volto para clamarmos ao Senhor. Cultos na sede. Domingo, culto da família às 19h30 com o pastor Rosival Molina. Segunda, culto de libertação com o pastor Gilberto. Terça, culto de oração com o pastor Marcos. Quarta, reunião das mulheres. E na sexta, culto de campanha. E nas congregações, sábado, festa das crianças. Domingo às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos crendo na Tua vitória para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus.